Olá, bem-vindos a mais essa análise a fundo da Bíblia. Hoje a gente mergulha num dos capítulos mais intrigantes do Apocalipse, o capítulo 7. A gente vai tentar entender quem são os tais 144 mil selados e também aquela multidão incontável de vestes brancas. Vamos juntos desvendar a identidade e a ligação entre esses dois grupos misteriosos. Pois é, o capítulo 7 já começa jogando um enigma na nossa frente, né? Primeiro, a gente ouve um número exato, cravado, 144 mil. E logo em seguida, a cena muda para uma multidão que, olha, seria impossível contar. A grande questão é, será que são o mesmo grupo, só que vistos de ângulos diferentes? Ou estamos falando de duas turmas completamente distintas? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender quem são esses grupos, primeiro a gente precisa sacar quando eles aparecem. Pensa no capítulo 7 como uma pausa dramática num filme, sabe? A cena é a seguinte: o sexto selo acabou de ser aberto, o mundo tá um caos com cataclismos por toda parte, e aí, bem antes do sétimo selo trazer mais juízos, a narrativa para, congela. Mas por quê? Então, os teólogos dão um nome para isso: revelação parentética. É como se o diretor do filme apertasse o pause e falasse: espera aí, preciso mostrar uma coisa importante que está rolando nos bastidores. Enquanto a Terra está tremendo, a câmera foca em outra coisa para revelar que, mesmo no meio do caos total, tem o plano divino de proteção e salvação acontecendo. E o motivo dessa pausa toda é esse aqui, uma ordem divina bem clara. Os anjos que trariam a destruição recebem um esperem. Antes de tudo continuar, uma missão de proteção precisa acontecer primeiro. É nesse momento que a gente conhece o nosso primeiro grupo, aqueles que serão selados. Vamos lá, vamos focar agora nesse primeiro grupo. A visão nos transporta para a Terra, onde um pessoal bem específico está prestes a receber uma marca, um selo de proteção divina. Olha que interessante, eles não estão no céu, não. Eles estão bem no meio da crise, com um propósito muito claro. A primeira coisa que salta aos olhos é a precisão matemática. O número é exatamente 144 mil. Não é mais ou menos, perto de, não. Essa exatidão toda já dá uma pista de que não estamos falando de um grupo simbólico ou genérico, mas de uma identidade muito bem definida. E essa identidade fica ainda mais explícita quando o texto vai detalhando a composição. São 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel, como a gente vê na lista. A mensagem aqui é super direta. Esse primeiro grupo tem uma origem étnica específica. Eles são israelitas. Bom, então, resumindo a ópera, os 144 mil são israelitas, seguidores de Cristo, que recebem um selo de proteção divina aqui na Terra. E um detalhe crucial, eles não são selados para serem tirados da tribulação, mas para serem protegidos dentro dela. E por quê? Porque eles têm uma missão: servir como mensageiros do Evangelho para o mundo todo durante esse período de crise. Agora, respira fundo porque a perspectiva muda da água para o vinho. A gente sai da terra e é levado direto para o céu. A gente deixa para trás aquele grupo contadinho, específico, e dá de cara com uma visão de uma escala, uau, monumental, bem ali diante do trono de Deus. O contraste vai ser gigante. E que contraste, hein? De um número exato, 144 mil, a gente pula para uma grande multidão que ninguém podia contar. Essa mudança de escala é a nossa primeira e talvez a maior pista de que, muito provavelmente, estamos olhando para um segundo grupo, um grupo bem diferente do primeiro. E o próprio texto faz questão de aumentar o suspense. Um dos anciãos que está lá no céu se vira para João e pergunta na lata: e aí, essa galera de roupa branca, quem são eles? De onde vieram? É como se a pergunta fosse feita para a gente também, para nossa atenção se voltar totalmente para a identidade e para a jornada deles. E a resposta é de arrepiar. A identidade deles não é definida pela nacionalidade, mas pela experiência que eles têm em comum. Eles são os que vieram da grande tribulação, gente de todas as nações do planeta que, por causa da fé, enfrentaram o martírio. Eles não escaparam do sofrimento, eles o venceram. Ok, então vamos organizar as ideias. A gente tem dois grupos bem distintos, um na Terra, outro no céu. Mas, cuidado, não são duas histórias separadas. Pelo contrário, eles são dois lados da mesma moeda. Duas peças que se encaixam perfeitamente num único e grandioso plano de salvação. Vamos colocar um do lado do outro para ficar bem claro. De um lado, os 144 mil, número exato, de Israel, aqui na Terra com a missão de pregar. Do outro lado, a grande multidão,
incontável, de todas as nações, já vitoriosa lá no céu. Fica claro que a identidade, o lugar e o papel de cada um são totalmente diferentes. Mas então, qual é a conexão? É uma relação de causa e efeito, bem simples de entender. Os 144.000 são os mensageiros, selados para espalhar a mensagem na terra. E a grande multidão no céu? Eles são o resultado, o fruto dessa pregação. São a colheita mundial de almas, de gente de todos os cantos do mundo, que ouviu e acreditou durante a tribulação, justamente por causa do testemunho dos 144.000. Mas sabe, para além de identificar quem é quem, qual é a grande mensagem de Apocalipse 7? A gente corre o risco de se perder nos detalhes e esquecer o principal. Este capítulo não é só um quebra-cabeça profético. Ele é uma janela que nos mostra o coração de Deus, mesmo no período mais sombrio da história da humanidade. A grande lição que fica é esta. Mesmo enquanto o juízo está acontecendo na Terra, o plano de Deus de salvar pessoas não para. Muito pelo contrário, ele está a todo vapor. É um plano que protege seus mensageiros, que alcança o mundo inteiro com a mensagem e que, no fim das contas, resulta numa colheita de gente salva que ninguém consegue nem contar. E o capítulo não acaba com o juízo. Ele termina com uma das promessas mais lindas e emocionantes de toda a Bíblia. Para aquela multidão que passou por tanto sofrimento, a garantia é de um futuro onde não existe mais dor, nem choro, nem lágrima. É uma nota final de esperança absurda, que revela a mensagem central de todo o livro. No final, por trás de toda a turbulência, o plano de Deus sempre foi e sempre será a salvação.